Diferente de outras profissões, os advogados têm algumas restrições quando se fala em marketing. Para divulgar o trabalho que realizam, precisam estar atentos a algumas regras. Quem conversa com a gente sobre marketing e mídias sociais no direito, nós convidamos a especialista no assunto, Fernanda Vitarelli. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, e você, Elaine? Tudo jóia. Fernanda, a gente sabe que, por exemplo, o advogado não pode espalhar outdoor pela cidade, né, para fazer propaganda do trabalho e tal. Como é que fica nas redes sociais? Realmente, Elaine, o advogado, ele tem uma particularidade, né? Que a OAB, ela tem um regulamento, ela tem um provimento sobre o que o advogado pode ou não fazer dentro das redes sociais. Ano passado, a OAB soltou o provimento 205 de 2021, e esse provimento, ele é específico para as ações nas redes sociais, no âmbito digital em geral, né? E aí, o que a gente vê que mudou principalmente é a possibilidade dos advogados agora conseguirem fazer o impulsionamento dos posts nas redes sociais. Então, antes, o advogado ele não poderia usar essas ferramentas, né, do patrocinado, Facebook Ads, por exemplo. Agora, ele já pode fazer isso. Então, foi uma diferença gritante no posicionamento anterior para o desenvolvimento, até mesmo profissional dos advogados. Um jovem advogado que está chegando, para ele conseguir competir com os grandes escritórios, ele tem ali uma nova forma, né, de divulgar seu trabalho. Agora, a gente sabe que a rede social é muito democrática, né? E é justamente por isso que é importante ter estratégias na hora de fazer aí. É uma propaganda não propaganda, na verdade, né? Daquilo que o profissional pode oferecer. Isso, a gente chama isso de marketing de conteúdo. Inclusive, a própria OAB define marketing de conteúdo jurídico nesse provimento, porque ela entendeu que o marketing de conteúdo, ele presta um serviço à população. Ele não necessariamente ele está fazendo uma propaganda apenas do advogado. Claro que o advogado está ali se fortalecendo como uma autoridade jurídica naquele assunto, e as pessoas que estão seguindo ele provavelmente vão querer contratá-lo, né? Mas o marketing jurídico de conteúdo, que é essa propaganda, não propaganda, né? É o que a gente fala de o advogado ele consegue escrever temas que o seu público-alvo, que a sua persona está procurando. Então, vamos supor, se eu sou um advogado de direito de família, uma das principais questões que vão vir vai ser relativa à guarda de crianças, relativo a divórcio e até mesmo relativo a casamento. Então, vamos supor que você vai casar com um estrangeiro. Claramente, a pessoa vai pensar: olha, será que tem alguma particularidade a respeito do assunto? O advogado dessa área, especializado nessa área, então, pode utilizar dessas ferramentas, ou seja, da busca, né, das pessoas por conhecimento para impactar o seu público. E aí, com a possibilidade do impulsionamento, ele pode até impactar pessoas que estão procurando a respeito do tópico certo. Exatamente. Agora, você já está nessa área, tem essa expertise, mas a gente sabe que o direito, estava até falando na entrevista anterior, tem uma linguagem um pouco diferente, né? Que a maioria das pessoas não tem tanto acesso. Como é que é fazer com que os advogados consigam traduzir isso para que as pessoas entendam? Porque daí na rede social o público é muito amplo, né? Exatamente. Olha, eu postei, engraçadíssimo, eu postei sobre isso acho que antes de ontem ou ontem, no meu próprio Instagram, né? Porque não tem como eu falar de marketing jurídico sem ter um canal. E a gente estava falando que minha irmã é leiga, 100% leiga. E a gente estava com um processo previdenciário dos meus pais. E aí, das movimentações processuais estava escrito lá, concluso para despacho. Minha irmã olhou: Fernanda, tá com quem esse processo? Concluso? É a típica piadinha que a gente faz na faculdade de Direito. Porque pra gente, uma pessoa que olha e fala concluso para despacho, se você é advogado, você já sabe aonde está o processo, com quem está o processo e o que vai acontecer daqui a pouco. Ou seja, isso só significa que o processo está com o juiz, para o juiz falar alguma coisa, se manifestar a respeito daquele processo. Ou seja, a linguagem, ela é inacessível, mesmo para coisas simples, entendeu? E aí,
quando o advogado vai fazer marketing de conteúdo, ele tem que pensar exatamente nisso. Ele tem que pensar, bom, eu tô aqui falando para uma pessoa que está procurando os meus serviços. Essa pessoa provavelmente não é advogada. Eu posso ter as exceções, então eu posso ter advogado empresarial que lida com o departamento jurídico de empresa, e aí ele vai estar lidando com advogados também, mas são as exceções, porque às vezes você está lidando com o financeiro, com o RH, até com o CEO da empresa. E ele também não sabe o que é o linguajar técnico e jurídico. Então, a pessoa ela não tem que deixar de ser técnica, mas ela tem que lembrar que ela está falando com pessoas que não são técnicas jurídicas. Então, ela tem que simplificar a linguagem até para criar essa conexão com o público, né? Porque, imagina, gente, nada mais chato do que ficar ouvindo um advogado falar a respeito de direito, sendo que você não está nem entendendo o que ele está falando. Exatamente. E aí, justamente para criar essa conexão, além dessa fala, tem que ser conteúdos que atinjam as pessoas, né? E nesse mercado tão concorrido, não pode ser conteúdo igual ao do outro. Então, quanto mais diferente, né? Quanto mais criativo, melhor. Claro, não estamos falando que tem que fazer dancinha, mas tem que ter criatividade, buscar assuntos que realmente mexam, né, com a pessoa. Sim, por isso que o advogado ele tem que conhecer muito bem para quem ele está falando. É muito diferente se eu sou um advogado trabalhista para o empresário ou se eu sou um advogado trabalhista para o funcionário. O meu linguajar vai ser diferente, a minha busca por conteúdo vai ser diferente, porque as dúvidas são diferentes. Eu tenho que responder uma coisa para um, eu tenho que responder outra coisa para outro. Mesma coisa em direito de família. Se eu tenho preferência para defender a mãe, eu vou ter um linguajar. Eu vou falar especificamente como mulher. Se eu tenho uma preferência para a defesa do pai, eu vou ter outro linguajar, eu vou ter uma outra abordagem. Porque os problemas não são os mesmos dentro do direito de família para a mãe ou para o pai. Então, se eu sou um advogado e eu tenho uma preferência, porque existem os nichos dentro das áreas, eu posso sim decidir o que eu vou fazer. E como eu vou falar, né? E aí, que nem você falou das dancinhas, essa é a objeção número 1 dos clientes lá na Harpa. Porque eu sou head de social media na Harpa Legal Marketing, que é uma agência de marketing jurídico internacional. E os nossos clientes brasileiros ou internacionais, todos já chegam falando, a gente não quer virar influencer, a gente não quer virar TikToker, a gente quer um conteúdo jurídico sério. E aí a gente pensa, tudo bem, a dancinha, ela traz um novo formato, mas continua trazendo um conteúdo sério. Só que eles já têm, muitos dos advogados têm esses preconceitos. E a gente entende, a gente trabalha com a personalidade de cada um. Porque, claro, o formato de Reel, né, os shorts no YouTube, ele vai funcionar para um advogado, mas para outro, o cara não consegue nem aparecer na câmera para fazer um stories. Ele vai conseguir aparecer para gravar uma dancinha? Então tem que ser muito bem pensado na sua personalidade também. Porque senão o marketing jurídico, assim como qualquer outro marketing, se torna insustentável. Exatamente. E quem quiser conhecer um pouco mais, de repente tem dúvida, quiser bater um papo com você, te acha nas redes sociais? Me acha em praticamente todas as redes sociais. O meu arroba no Instagram é fevitarelli. Lá tem o arroba da Harpa também, que é Harpa Legal Marketing. Como eu disse, nós somos uma agência internacional, então nosso conteúdo ele é em inglês, mas o meu conteúdo é em português. E a gente também tem as redes sociais no LinkedIn, que o advogado deveria considerar estar no LinkedIn por ser uma rede profissional, principalmente se ele for um advogado B2B, né, que a gente chama de empresa para empresa. Lá dentro tem umas oportunidades muito legais. E lá é meu nome mesmo, é Fernanda Vitarelli, já consegue me achar. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço, obrigada, boa noite, gente. E feliz dia do advogado. É isso aí, feliz dia do advogado.